uma solução definitiva para este problema. 6h05. Olha, é com prazer que eu recebo aqui o novo delegado regional com sede em Cachoeira do Sul, delegado Laurence Teixeira. Ele vem, né, de Santana do Livramento, longe, hein, delegado? Percorreu um caminho de Santana do Livramento até Cachoeira, é muito chão, né, e asfalto. Mas seja muito bem-vindo. 21 anos de polícia é um tempo considerável. O senhor já conhecia a Cachoeira, porque antes da pandemia o senhor já esteve aqui, né, sendo substituto da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e agora volta definitivamente como delegado regional. Seja muito bem-vindo, uma boa tardezinha, porque ainda tem sol lá fora. Verdade, sol sempre bem-vindo, né? Muito obrigado, prazer participar com todos os ouvintes da Rádio Vale, prazer conhecer Dalcira, estar com os senhores e, de fato, me apresentando novamente Cachoeira do Sul, dessa vez dando seguimento ao trabalho do delegado Mota, ficou muitos anos à frente da Delegacia Regional, fez um trabalho de excelência, com muita competência, com muito comprometimento, e nós nos dispusemos a dar continuidade a esse trabalho, a esse desafio, também de uma forma muito comprometida, muito motivada, e nos apresentando à comunidade, né? Então, um prazer muito grande estar presente, programa com toda a audiência, né, com o alcance que tem, e nos colocando à disposição também de toda a sociedade para dar continuidade a esse trabalho, juntamente com os demais colegas da região policial. Delegado, o senhor vem de uma região de fronteira ali, Santana do Livramento, né? É uma região que a gente sabe, todo aquele entorno ali, ela tem um histórico maior de violência, principalmente de objeto, que é um crime que preocupa e preocupa muito a comunidade. Nessa área, como é que é a atuação, como é que vai ser a sua atuação aqui em Cachoeira? De fato, a fronteira ela tem uma grande área territorial, assim como a regional de Cachoeira do Sul, e uma peculiaridade da criminalidade de lá, né? Da fronteira. Uma fronteira seca que nós temos, muito grande, entre Brasil e Uruguai, e Argentina, lá para cima, Uruguaiana também. E a criminalidade realmente ela é marcada há muito tempo pelo abigeato, né? Vamos dizer assim, crime da fronteira, todos lembram do abigeato. Mas é um crime que assola também outras regiões do estado, e com Cachoeira do Sul não é diferente, né? Então nós pretendemos nos engajar cada vez mais com a DECRAB, que é uma delegacia de combate aos crimes rurais. Ela está por ser inaugurada em Santa Maria, mas nós já temos um vínculo bastante forte com Bagé, outras regiões próximas. Existe um departamento criado no estado pela Polícia Civil recentemente com esse foco, com esse escopo de atender os crimes rurais. Nós sabemos que em muitos locais a economia gira quase que tão somente, né, em torno da agropecuária, e aqui na região de Cachoeira do Sul ainda temos o parque industrial bastante forte, nós temos o comércio forte, né? Então, os crimes urbanos e rurais vão ter atenção especial da Polícia Civil, todo o nosso apoio, né, aos empresários, enfim, a todas as pessoas que estão envolvidas na economia nesse sentido. Bom, nós temos também hoje, nós temos uma grande discussão em nível de Brasil, que é com relação à violência contra criança e adolescente. Isso sem falar também na grande mobilização contra a mobilização contra a violência contra as mulheres. O senhor já passou pela DPC, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, né? Eu sou do tempo da DECA ainda, como eu estou velha. Mas, de qualquer maneira, são assuntos, né, que não podem ser esquecidos, não pode ficar para amanhã, essa discussão e essa preocupação. Exatamente, não pode ser esquecidos e estão sendo cada vez mais lembrados, inclusive, né? Nós temos um avanço na legislação a esse respeito, mudanças recentes, inclusive com aumento de pena, um tratamento diferenciado aos grupos vulneráveis, vamos dizer assim, né? Já existe há bastante tempo uma rede
que eu tive o prazer de participar aqui enquanto substituto na DPCA, que era na época, né? Hoje é Exato. DPGV, grupos vulneráveis hoje, na época, a proteção a crianças e adolescentes. Então, uma rede de proteção muito sólida, né? Que envolve o Ministério Público, Conselho Tutelar, assistência social, as escolas, enfim, a polícia civil, a brigada militar. É uma rede cada vez mais sólida, mais forte, engajada também na questão das crianças e dos adolescentes, no âmbito da família, né? Nós temos recentemente a possibilidade de solicitar medidas protetivas também para crianças e adolescentes a partir da lei Henri Borel, né? Sim. Reforçada pela lei Henri Borel no âmbito doméstico. E então, importantíssimo nós mantermos esse escopo, esse foco aqui no município, né? Com essa mudança também de nomenclatura da delegacia que alargou o escopo dela, né? Trouxe também a questão dos idosos, né? A questão da mulher. Então, a Polícia Civil sempre de olhos abertos, a rede é muito forte e nós procuramos sempre atuar prontamente, né? Todos têm orientação, seja o horário do dia ou da noite, encaminharmos as medidas ao conhecimento do Poder Judiciário, medidas protetivas, né, solicitações, representarmos pelas cautelares importantes, muitas vezes prisões, né, buscas, o auxílio à mulher, né, também na questão dos seus bens, seus objetos pessoais, muitas vezes uma questão de uma saída, situações de saída urgente do lar, né. Então, é importantíssimo e que isso seja cada vez mais reforçado em todos os âmbitos, né, da administração pública. Bom, o senhor sai lá de Santana do Livramento, vem para Cachoeira. Qual é a meta? Qual é a ação principal nesse momento? Né? O senhor vem já com metas definidas ou o senhor ainda está conversando com as suas equipes, com as delegacias já instaladas aqui, né? Com o pessoal, principalmente da investigação? Porque Cachoeira, felizmente, mas muito do felizmente, nós não temos aqueles crimes gravíssimos que se encontram, assassinatos, né, assaltos. Inclusive, os assaltos deu uma bela diminuída em todo o estado, né? Os números caíram bastante. Mas aqueles crimes violentos, a não ser esporadicamente, um homicídio aqui, outro pipocando ali, na guerra de facções. Né, que na verdade Cachoeira podemos ainda dizer que estamos no meio, comparados com outros municípios, estamos até numa boa situação em termos de segurança pública. Mas quais as medidas que o senhor acha que precisam ser instaladas ou tomadas num primeiro momento? Exato. Felizmente, né, Cachoeira do Sul, nós podemos dizer que uma análise estatística está com a criminalidade mantida, né? Vamos dizer assim, contida, né? Melhor palavra. Então, isso é um ponto de partida muito importante, né? Para quem chega, gestor de uma delegacia regional. Como eu disse, o primeiro momento é dar continuidade ao excelente trabalho que foi desenvolvido pelo delegado Mota ao longo dos últimos 10 anos, né? Uma equipe muito comprometida de delegados e de agentes. O Dr. Rodrigo, delegado que esteve à frente da regional também nos últimos meses, enquanto o saudoso colega Mota estava em processo de recuperação, também teve um papel muito importante, né, na continuidade do trabalho. Então, nosso escopo basicamente é manter, né, dar continuidade, reforçar os pilares do programa RS Seguro, programa estruturante do governo do estado que é focado principalmente no combate aos crimes letais, violentos e intencionais. Então, esse programa ele envolve reuniões constantes, ele envolve protocolos específicos em situações de alerta. E nós vamos manter, então, dar continuidade ao trabalho e em situações pontuais nós vamos adotar as medidas que, por parte da Polícia Civil, a investigação qualificada, são medidas cautelares urgentes, em parceria com a Brigada Militar, com o Instituto Geral de Perícias, com a Superintendência de Serviços Penitenciários também, adotar todos os protocolos que, no âmbito da Polícia Civil, é dissuasão focada, que se chama, mas também envolve saturação de área, remoção de detentos, de lideranças, muitas vezes. O combate sempre forte, né, a esses delitos que têm um vínculo muito grande com o tráfico de drogas, né?
que é um problema que assola quase todos os municípios do Brasil, dá para se dizer, Infelizmente. e que ao longo dos últimos anos a Polícia Civil tem se especializado no combate a esses grupos criminosos, né? É, com todas as medidas tecnológicas, inclusive, estão disponíveis, visando, em última análise, a descapitalização desses grupos como forma eficaz de enfrentamento. É porque na questão do tráfico de drogas, né, os próximos especialistas, todo mundo aponta que primeiro é preciso cortar o vínculo monetário. Né? São as contas, é o dinheiro que roda, se quiserem, em algum momento também acabar com algumas células, porque realmente às vezes é enxugar gelo, né, delegado? Infelizmente. Exato, porque muitas vezes o campo que a Polícia Civil consegue trabalhar, e a Brigada Militar também, ele está um pouco afastado das lideranças, né, desse tipo de crime. Então, é importante que você faça sempre uma investigação qualificada, tecnológica, para que nós consigamos chegar, né, até essas lideranças e atacar na raiz o problema, vamos dizer assim, né? Descapitalizando, com sequestros de bens, de valores, né, de quantias monetárias também, atacando na parte financeira esses grupos, né? E, e como consequência nós conseguimos muitas vezes obter a própria dissolução dos grupos criminosos e trazer um pouco mais de tranquilidade para a sociedade, né? Pois é, e aí depois nós temos também questão. E, na verdade, quando se fala em segurança pública, é um grupo, né? A Polícia Civil, Brigada Militar, né? A Polícia Penal, Promotoria Pública, né? O Ministério Público, a própria Justiça, a vara de execuções criminais e também aquele projeto. Eu sou fã daquele projeto que é o ProERD. Eu sempre digo que tudo começa na educação lá das nossas crianças, dentro da família e dentro da escola. Quando a família não está presente, a escola precisa, de certa maneira, também assumir essa responsabilidade de buscar despertar nessas crianças, nos nossos jovens, a não violência. Né? Porque me parece que é um conjunto de ações. Exatamente, né? Nós sempre destacamos, né, que a própria Constituição Federal, ela destaca, ela dispõe que a segurança pública é dever do Estado, porém responsabilidade de todos, né? Então, a prevenção é muito importante, né, nessa questão da criminalidade, da questão das drogas, do álcool, enfim. Então, esse engajamento é essencial, fundamental, né? As pessoas interajam mais com a escola, família, todas as instituições que, de uma certa maneira, trabalham com os jovens, né? Então, pode ser um trabalho que de longo prazo, mas o resultado vem. Nós temos várias experiências práticas de pessoas que conseguiram, né, se recuperar, mudar o caminho da vida, e então vale a pena, de fato, que todos estejam engajados e quem puder, né, participar desse processo de orientação, de prevenção, de trazer sempre o jovem no caminho correto, né, que compensará no futuro. Que é um trabalho que não é de um nem de dois, é um trabalho de todos, me parece, nesse momento, né, delegado? Exato. Porque nós temos cada vez crimes sendo cometidos por pessoas mais jovens, a cada vez mais. Nós temos também a bendita, para não dizer outra coisa, da tal da internet. Né? E hoje nós temos essa preocupação tão grande de que, não, meu filho está seguro, porque a minha filha está segura, porque eles estão lá no quarto, né, no computador, estão lá e não estão na rua. Mas sabe lá Deus o que estão fazendo, né? E essa é uma responsabilidade que não adianta entregar para os pais, né? Eu lembro de um caso que de uma mãe e de um pai que chegaram na delegacia para buscar o pirralho, né? E eles olharam para o delegado e disseram: o senhor tem que dar um jeito nesse guri. E o delegado teve que responder, seu colega respondeu: eu não posso, quem tem é vocês. Eu só vou poder dar jeito quando ele chegar aos 18 anos. Quer dizer, é uma questão de querer também empurrar a competência para a polícia, né? Isso é um problema sério. Verdade. Nós ouvimos muito no âmbito policial, né? Dar um susto, né? As pessoas pedem A muito. polícia tem que dar um susto nesse guri. Exato. O mundo virtual chegou, né? E é um mundo que as pessoas estão conhecendo ainda lentamente, né? Todas as dimensões, as profundezas do mundo virtual, né? E os adolescentes, os jovens, eles têm muito mais facilidade. Iniciaram antes, inclusive, né?
Hoje ele já nasce com o celular na mão, né, delegado? Exato, esse desbravamento desse mundo, né? Mas o perigo é iminente, né? Mais e mais, felizmente, a mídia tem divulgado, né? Trazendo, tentando orientar as pessoas, as famílias, né? Do perigo que é a questão da internet e muitos crimes ali que chegam ao conhecimento da polícia, que são objetos de investigações criminais. Nós temos uma enormidade de crimes, inclusive crimes sexuais, né? Que são bastante graves, extorsões sexuais das mais variadas, atingindo crianças, atingindo muitas vezes adultos, idosos. E a Polícia Civil, na medida do possível, acompanha a evolução desses crimes, entre aspas, né, na parte negativa, né, que traz essa criminalidade, acompanha e tenta cada vez mais fazer frente a isso, né, identificando essas pessoas com tecnologia e responsabilizando, levando o conhecimento depois da investigação criminal ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para ao final termos, todos esperam, né, a punição desses indivíduos. Delegado, nós temos também a questão, e o senhor vai ouvir isso também várias vezes, nós temos a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né, e que no seu escopo já aumentou também, entra aí, né, mulheres, idosos, enfim, mas há muito tempo Cachoeira reivindica também uma Delegacia da Mulher. Nós temos a Sala das Margaridas, uma antiga reivindicação que foi atendida, né, só para voltar ao assunto das mulheres, porque nós estamos no agosto lilás, e eu acho que esse combate à violência da mulher não pode ser apenas no mês de agosto. Essa mobilização tem que continuar todos os dias do ano, mas há uma reivindicação de Cachoeira para uma delegacia da mulher. O senhor acha que isso, a médio prazo, não vamos dizer a curto prazo, porque a gente sabe que é impossível, mas a médio prazo, poderemos contar aí com essa delegacia das mulheres, da mulher aqui, já que o governador está criando aí a Secretaria da Mulher em âmbito estadual? De fato, é possível sim, né? Embora a DPGV, o escopo da DPGV, né, proteção a grupos vulneráveis, é justamente esse, é englobar, né, Sim. poder ampliar, vamos dizer assim, a esfera da atuação da Polícia Judiciária de uma forma especializada, trazendo então todos esses grupos vulneráveis, onde a mulher está inserida, infelizmente, né, ainda. Mas é um problema que ele é atual, né? Se fala há muito tempo, mas ele é cada vez mais atual, essa questão da violência doméstica contra a mulher, da questão do machismo estrutural, de tudo que você fala na sociedade, né? E não há óbice em que seja debatido isso em nível de chefia, de polícia, Secretaria de Segurança Pública, e que nós possamos, se houver demanda, vamos dizer assim, estatística, né? Termos em breve aí uma delegacia direcionada especificamente à causa da mulher. Porque nós temos uma Maria da Penha, uma patrulha da Maria da Penha extremamente atuante na Brigada Militar, né? É sensacional. A atuação é uma rede, né, atuando. Então, cada um com as suas dificuldades que existem, mas cada um fazendo melhor, né, de uma forma muito engajada e muito comprometida. É isso que nós vemos, assim, da atuação da rede. Eu coloquei na chamada do programa hoje, delegado Laurence, tipo, você vai conhecer o novo delegado regional de Cachoeira do Sul. Nós falamos sobre segurança pública, nós falamos. Agora, quem é o delegado? Aliás, quem é o Laurence Teixeira, né, que chega a Cachoeira, né, para tomar posse como delegado regional? Eu já divisei que o senhor tem 21 anos de polícia, né? Exatamente. É uma pessoa muito aberta ao diálogo, né, que tem uma atenção especial ao que as pessoas têm a dizer, a contribuir com a segurança pública. É uma pessoa que está aí há 21 anos, né, e que chega muito comprometido, muito motivado, como no início da carreira. Quando nós acabamos trocando de lotação, como a gente diz, né, no âmbito da administração pública, e que é uma coisa que é bem-vinda, que a pessoa quer, deseja, né, almeja. Então além de uma grande responsabilidade, é um incentivo muito grande, né, motivador demais. Então, sou uma pessoa, tenho 53 anos, sou casado, tenho 2 filhos, iniciei minha vida pública na administração pública em outro órgão, em outra secretaria, que foi a Secretaria da Fazenda, onde eu fiquei por 8 anos.
formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e estudei bastante, queria muito entrar na Polícia Civil e tive a satisfação de poder ingressar na polícia no cargo de delegado de polícia, né? Então, satisfeito com todos os caminhos que a vida me levou, todas as delegacias que eu tive a oportunidade de trabalhar, uma enormidade de amigos que nós deixamos, né? Não só na Polícia Civil, quanto na Brigada Militar, quanto nos outros órgãos e instituições. E com muito gosto, com muita honra, eu venho agora, retorno a Cachoeira do Sul agora para fazer um trabalho engajado com todos os colegas e instituições. Bom, mas sair da Secretaria da Fazenda para o direito e para dentro de uma delegacia é um abismo, né, delegado? Foi uma grande mudança, né? Mas a Secretaria da Fazenda me trouxe aquela época, né, 20 e tantos anos, quase 30 anos atrás, a experiência do contato, convívio com as pessoas, né? Trabalhávamos naquela fiscalização externa, que era uma parceria com a Brigada Militar juntos, e fiscalização, né? Então, um trabalho bastante difícil e que também foi bastante prazeroso. Essa mudança de vida, né? Porque cada vez que se troca de cidade, e eu já troquei muitas vezes de cidade, é uma mudança completa de rotina, né? De vida, inclusive. Se deixa muitos amigos, é bem verdade, né? Mas a gente também busca novos amigos, mas num primeiro momento é uma mudança estrutural muito grande. Exato. Os dias que antecedem a mudança e os dias seguintes são bastante trabalho, né? Enfim, são tumultuados um pouquinho, dá para se dizer, né? E as mudanças, elas proporcionam, né, que conhecer novas pessoas, novos lugares, novas culturas, né? São sempre importantes e tenho certeza que todos nós que nos mudamos bastante sabemos que fica sempre um pedacinho de cada lugar no nosso coração, né? É verdade. Aquela memória bonita das pessoas que conviveram com a gente. Muito grato por tudo. Uma grande tristeza na profissão. Tem alguma? Alguma frustração? Se olha, não consegui. Eu não experimentei assim nenhuma decepção muito grande na profissão até o momento, felizmente, né? Tomara que continue assim, né? E uma grande alegria. Uma grande alegria que eu tive, infelizmente, envolvendo uma tragédia, né, que foi um latrocínio muito impactante em Santa Maria, uns anos atrás. Uma estudante universitária, que foi atacado ainda na luz do dia, no local de muito movimento de pessoas, que nós conseguimos em muito pouco tempo, né, 20 dias, identificar os autores e concluir a investigação, e todos ao final foram condenados. Isso foi uma grande satisfação, né, pela família, que todos procuraram, pessoas do interior que nos procuravam na delegacia, os familiares, né, pai, mãe, todos muito chocados, e foi uma alegria dentro de um contexto negativo, né, de uma tristeza, de uma dor, e as alegrias foram todas as lotações, as trocas, a receptividade, o acolhimento que eu tive, são momentos de muita satisfação na carreira. Quando eu assumi a Delegacia Regional de Santana do Livramento, foi uma satisfação muito grande, uma alegria. E agora, vamos dizer assim, que Cachoeira do Sul da mesma forma, um momento de muita alegria. Delegado Laurêncio Teixeira, foi um prazer recebê-lo aqui. Volte outras vezes. Microfones da Vale estão sempre abertos em todos os programas, né, para a segurança pública. É sempre um prazer divulgar, é sempre um prazer contar, né, o trabalho de vocês, que não é um trabalho fácil, a gente sabe disso. Uma pergunta antes de encerrar: o senhor toca algum tipo de instrumento? Só de forma... Não, amadora. Sim, amadora. Toca. Pouquinho de violão. Olha só, já temos, Delegado Rodrigo, já temos quase uma banda, né? O Delegado Rodrigo toca sax. Olha sabia só, disso? Não sabia. O delegado Rodrigo toca sax, inclusive eu estou devendo para ele, ele me devendo, que ele ficou de vir aqui numa sexta-feira, que é o Dia Internacional da Balada, para a gente fazer uma audição aqui. Agora teremos, então, na delegacia, precisamos de um percussionista, só isso. Quem sabe se procura lá, se acha. Delegado, prazer, muito obrigada. Volte outras vezes. Prazer, uma honra muito grande. Muito obrigada. 6h30, vai virar ali, a gente vai intervalo e volta em seguida para contar por que o fórum vai estar fechadíssimo, por ordem da Corregedoria
nos próximos dias. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 16 graus em Cachoeira do Sul, sem previsão de chuva. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome e lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905-9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando 27 minutos para 7, agora quase a hora da coincidência, estou lendo aqui no Diário Oficial do município, né, que o prefeito Balardim está anulando os editais 60, 61 e 63, né, que referentes ao processo seletivo simplificado para a contratação emergencial de servidores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Né, está determinando também a Secretaria Municipal de Administração para adotar as providências necessárias à publicação da presente decisão e a elaboração e ou a revisão do novo edital, corrigindo os vícios ora reconhecidos. Né, então, foi encontrado alguns erros lá, que nesse momento não tenho como saber, não diz aqui, mas levando em consideração que dispõe sobre o processo para contratação emergencial para servidores contém vícios que comprometem a sua legalidade e transparência passíveis de correção apenas por meio de sua anulação. Né? E ele vai mais além, ele diz que a administração pública tem o dever de zelar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, ele também autoriza a administração a anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade de ofício ou mediante provocação, assegurado contraditório e a ampla defesa quando houver efeitos sobre terceiros. Então, esse ato entrou em vigor agora, hoje, dia 26 de agosto, né? E aí determinando a anulação dos editais 60, 61 e 63, referentes ao processo seletivo simplificado para a contratação emergencial de servidores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Estou na linha com o vereador Serginho Cossi. Nosso assunto é outro, mas vou perguntar para ele. O senhor, como líder do governo,
Vereador, o senhor sabia disso? Ou já tinha conhecimento deste edital da prefeitura? Boa noite. Boa noite, Dalcira. Tudo bem? Tudo. Tomei conhecimento dessa situação ontem, em plenário, quando o vereador Rian pediu informações a respeito do tema e a vereadora Mariana também fez algumas observações, algumas denúncias que acabaram, pelo visto, nesse momento, sendo reconhecidas pelo Executivo, e que bom que a transparência e a legalidade seja sempre o pilar mestre para o desenvolvimento do município, né? Mas antes de mais nada, né, boa noite aos ouvintes da Rádio Vale. Fui falando e não me apresentei, não cumprimentei a todos. Boa noite, Dalcília, boa noite a todos os ouvintes. Eu acho que como veio a pergunta de pronto, antes do boa noite, eu também já saí respondendo para não perder o foco. Na verdade, porque eu disse que o nosso assunto até era outro, né, vereador, mas me parece que então está anulado aí, a prefeitura vai corrigir, né, baseado então aí nesses pronunciamentos do vereador Rian e da vereadora Mariana na sessão de ontem, né? Exatamente. Tá anulado, tá publicado hoje no Diário Oficial, vai ser corrigido, e que bom, né? E que bom que quando se reconhece que há problema, se volta atrás, né? Isso não é feio para ninguém. Eu sempre em plenário, e se tu olhar nos meus discursos na tribuna, todos eles eu prezo sempre pela questão da união, prezo também, já comentei muitas das vezes, da questão da responsabilidade. Acho que nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública. Isso não é somente nosso, é do município. E no momento que existem pessoas responsáveis e que detectam que há realmente, através de observações, seja através de alguma denúncia de algum possível servidor, algum possível candidato, né, a servidor, e isso é importante para que as coisas caminhem no caminho certo. Vamos ser redundantes aqui, mas nós precisamos todos dar um passo atrás quando a gente vê que está errado, e isso também prezo muito na minha vida profissional, porque ninguém está livre de um dia de errar, né? Então, acho que é mais sábio de um ser humano reconhecer o erro do que propriamente persistir nesse erro e acabar causando transtornos, desgastes desnecessários, desgastes políticos. Então, e muito mais para o erário público também, né? Porque nós somos pessoas públicas e nós temos que prezar por isso. Também, por falar nessa questão, nós tivemos hoje também uma prefeitura, o prefeito Leandro Balardim conseguiu na justiça, né, uma ação favorável, uma decisão favorável para que determina que o jornal local, o jornal impresso local, dê direito de resposta a partir daquela manchete de que haveria, com aquele projeto do IPTU, um aumento no valor do imposto, né? E ao dar sentença favorável à prefeitura, né, o juiz diz o seguinte: assim, ao veicular informação que não corresponde à realidade técnica e fática, atenta diretamente contra a reputação, a imagem da parte ofendida, configurando o agravo previsto na lei, né? E vai mais além na decisão do juiz, que ele diz que a liberdade de imprensa pressupõe o compromisso com a veracidade dos fatos e a utilização de manchetes sensacionalistas que distorcem a realidade, ultrapassam os limites do exercício regular desse direito, configurando ato ilícito. Então, na verdade, o Jornal do Povo acabou condenado nessa ação. Claro que supõe que deve haver recurso, inclusive, né, a respeito dessa decisão em primeiro grau, em que o prefeito Leandro Balardim entrou com essa ação em relação àquelas manchetes sobre o aumento do IPTU, quando a Câmara aprovou. O fim foi do desconto lá no primeiro momento do recebimento do carnê. A Justiça entendeu, a Prefeitura disse que não houve aumento, e sim uma normatização dos descontos, né? E a Justiça deu razão, então, e determina que haja uma retratação, inclusive, do jornal impresso, também na capa, com manchetes e matérias, retratando aí no direito de resposta, no mesmo espaço dado a essa matéria, que a Prefeitura considerou que era inverídica.
Né? Então, está declarado então uma guerra, me parece, vereador Serginho Cosi. Mas voltando à questão do motivo da nossa entrevista. Está sendo reinstalada a comissão que analisa o projeto de lei que determina ou que cria em Cachoeira o estacionamento rotativo, é isso? Essa comissão já foi reinstalada agora, acho que 15 dias atrás, eu não tenho precisamente o dia, e agora nós estamos finalizando o nosso trabalho, as conclusões, porque nós, Dalcira, já vínhamos fazendo um trabalho, só que a gente, constitucionalmente, existe um prazo, né? E nós havíamos pedido a prorrogação por 30 dias, já havíamos conseguido, só que se exauriu esse tempo, então acabou os 60 dias, teve que findar. Terminada esse prazo, constitucionalmente, nós temos que recriá-la. Foi constituída com os mesmos membros, com a mesma formação, com o mesmo pensamento, até porque o estudo já vinha sendo desenvolvido nesse sentido. E então somente foi criado para que nós pudéssemos concluir os trabalhos. E agora, concluídos os trabalhos durante essa semana, nós reunimos, não é? Eu, o vereador relator Edmar Garcia e o vereador Alex da Farmácia, quando nós deliberamos, né, e estamos hoje, foi até protocolado as emendas das quais nós entendemos que serão, que foi o objetivo principal e que serão bem-vindas dentro do APL 38, tá? E o parecer do relator, tá, está em fase final para ser apresentado entre amanhã, no mais tardar, na quinta-feira, tá? Ele está somente finalizando o processo, para que ele apresente a Casa Legislativa, protocole na Casa Legislativa. Bom, nós tivemos aí já esse projeto que estava tramitando, a comissão foi criada, aí depois ela deu uma parada com relação a essa questão do FAPS e dos servidores, que é onde foi dado prioridade para esses dois assuntos, né? As mudanças na aposentadoria e também no desconto do FAPS durante a vida ativa. Agora, voltando a este projeto do estacionamento rotativo, me parece que a comissão, que é formada pelo senhor como presidente, vereador Edmar, como relator, continua a mesma, e o vereador Alex da Farmácia, né, que é o terceiro integrante dessa comissão. Sei que já está havendo uma preocupação muito grande de ouvir e trazer para dentro da discussão, inclusive o próprio CONTRAN. Uma das nossas emendas trata disso. Foi publicada hoje, né, que é constar, nós estamos promovendo uma emenda substitutiva ao projeto, tá? Que é legal, o processo, então nós vamos fazer uma correção dentro a emenda dentro do próprio projeto e não uma emenda paralela ao projeto, onde nós vamos incluir a questão da CFO, da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, né, da Câmara de Vereadores, e também o CONTRAN, como membros consultivos dentro desse projeto. Isso é legal, nós achamos uma base legal, porque um dos nossos medos era como nós iríamos incluir o Legislativo para que tomasse parte, né, dessas demandas advindas do Executivo no que se trata, né, para com o estacionamento rotativo. E nós conseguimos que isso fosse legal. Também uma outra emenda que a gente vai colocar dentro dessa substitutiva diz respeito a todo o valor arrecadado na questão do rotativo será retornado à questão da mobilidade urbana de Cachoeiro do Sul. Isso é um ganho fantástico dentro do projeto, tá? Onde a gente vai ter a certeza e a convicção que todo esse recurso vai ser implementado nas vias públicas de Cachoeiro do Sul, não é a questão da mobilidade urbana de Cachoeiro do Sul. Bom, na verdade, essa discussão volta à tona, até porque, me parece, inclusive porque o vereador Alex, que é um dos integrantes dessa comissão de estacionamento rotativo, ele é o relator da comissão que está analisando esse projeto que modifica as regras do FAPS, né, da aposentadoria e das pensões em caso de morte, são dois projetos.
Mas agora, quanto tempo, qual é o prazo que essa comissão do rotativo tem? Vereador, eu sei que o senhor, inclusive, tem essa preocupação de buscar não só o CONTRAN, mas também pessoas, a própria Universidade Federal de Santa Maria, através de seus cursos de transporte logístico, de logística e transporte, e buscar gente com notório saber, como se costuma dizer, tá? São dois temas que a gente precisa deixar bem a par, né, a sociedade, que diz respeito à mobilidade urbana, que é um tema muito importante que nós vamos trabalhar para esse vencimento que vem em 20 de dezembro. Esse é um tema que a gente vai buscar junto, a questão da UFSM. Eu quero trabalhar junto para entender um pouco mais como eles podem acrescentar aos projetos de Cachoeira do Sul. Mas a questão do rotativo em si, essa questão a gente, com o parecer do relator, o Edmar Garcia, até quinta-feira, apresentando o seu parecer ali, e nós poder deliberar, a comissão deliberar sobre se vai ser positivo ou não, né, se vai ser rejeitado ou não. Então, esse é o nosso entendimento nesse momento, a questão do rotativo. O que o relator vai apresentar, se ele é favorável ou não. Então, quinta-feira a gente tem esse parecer. Tendo esse parecer, e nós deliberando, a comissão especial deliberando sobre esse parecer do relator, esse projeto está finalizado, do rotativo. Não se trata da questão da mobilidade urbana, né? Então, ele vai para a mesa do presidente, para o presidente deliberar se ele vai colocar em votação na próxima sessão ou na outra sessão. Tá? Esse é um tema bem importante. Mas a questão da mobilidade em si, até eu comentei contigo em outras ocasiões, que essa questão da UFSM, ela é de suma importância no que tange à questão da mobilidade urbana de Cachoeira do Sul. Mesmo que nós tenhamos hoje grandes pensadores, e eu tenho total propriedade no que digo, grandes pensadores a respeito à mobilidade urbana, que é o senhor Orion Ponce, que é um grande... eu admiro muito o trabalho dele, um grande homem, um grande pensador. Eu espero que a gente possa também incrementar, através do Legislativo, algumas ideias, seja com reuniões, seja com audiências públicas, seja com a ajuda da sociedade em si, em outras formas de apresentação de ideias, para que nós possamos juntos compor algo melhor para o nosso centro de Cachoeira do Sul, que a gente sofre muito questão de caminhões, volume de veículos, mas nessa primeira organização que vai ser feita com rotativo, eu já vejo, tá, que vai haver uma reorganização do trânsito de Cachoeira do Sul. Num segundo momento, com a questão vendo que isso vai dar certo, vamos ver quais as aparas que ficaram e a gente consegue consertar para o próximo projeto, que é a questão da mobilidade urbana. Porque não tem como falar em trânsito sem falar em mobilidade urbana, né? Exatamente. Esses são dois temas que eles caminham juntos, né? A questão dos trabalhadores, a questão dos estacionamentos, carga e descarga, como trabalhar isso, né? Então, o rotativo e a mobilidade urbana, os dois caminham juntos, lado a lado, e nós precisamos estar atentos para que a gente possa fazer algo bom por Cachoeira do Sul. Vereador, quando é que a comissão se reúne agora? E qual o prazo que tem para definir e levar a plenário? Quinta-feira nós reunimos para dar digamos assim, o parecer. O parecer tem que ser dado pelo relator no primeiro momento, para depois a comissão reunir para fazer a deliberação do parecer. Né? Vamos dizer que ele vai dar favorável. Eu vou dizer favorável ou não. Sigo o relator ou não sigo o relator. Da mesma forma, o nobre colega Alex terá o entendimento dele. Nesse meio tempo, a gente vai estudar o parecer, né, do nobre colega, o vereador Edmar Garcia, que é o relator. Então, ele rejeitando ou não. Então, vai depender do que ele passar amanhã para nós ter esse entendimento. Tá certo, então. Vamos aguardar, e que bom que se retoma essa discussão
né? E agora com um novo patamar, ouvindo lideranças, ouvindo especialistas, para saber como tratar essa questão, porque não adianta nós termos uma universidade, um dos 2 cursos de transporte logístico, logística e transporte em Cachoeira, que trata dessas questões, as suas engenharias, e não aproveitarmos esse notório saber. Né? E também o próprio Conselho Municipal de Trânsito, que tem aí as lideranças e as autoridades de trânsito de Cachoeira do Sul dentro da sua composição. Vereador Serginho Coza, obrigada pela participação, pelas informações. Boa noite. Boa noite, muito obrigado por essa audiência tua, que tu sempre disponibiliza para nós, que somos as pessoas do povo, e tu pode contar sempre comigo, a hora que tu precisares. Sérgio, preciso que tu responda, elucide algumas dúvidas. Estou aqui plenamente de acordo, sempre para ajudar, esclarecer todas as dúvidas que haver no que tange aí a Legislativo Municipal. Com certeza. Um abraço, obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Olha, eu quero mandar um abraço aí para o Paulo Machado, que está na escuta, obrigada. Para o Arnildo Schossmeyer, ele está lá em Brasília dizendo boa noite, bom trabalho, parabéns, maravilha. Aqui em Brasília, ouvindo vocês, 28 graus agora ainda. Brasília faz um tempão que não chove, né, Arnildo? E bota tempo nisso, né? Angelice Sheffield também está nos dando boa noite. O Roberto Bastos também, boa noite a todos vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente vai intervalo, volta em seguida, porque eu quero falar sobre esse fechamento durante 2 dias, né, a partir de amanhã, do Fórum da Comarca de Cachoeira do Sul. É bom estar com você. Rádio Vale. Segunda e terça imbatíveis Tischler, muito mais economia pra você. Coxão mole bovino inteiro a vácuo, quilo 42,90 no Clube 33,90. Filé de tilápia Oceânio Pampa Foods congelado 400 gramas, 25,39 no Clube 16,90. Presunto Excelsior cozido cada 100 gramas, 3,19 no Clube 1,99. Queijo mussarela fatiado cada 100 gramas, 3,99 no Clube 2,87. Aproveite! Seletro informa. Os nossos leituristas percorrem longas distâncias todo mês para registrar o seu consumo de energia com segurança e precisão. Por isso, pedimos sua ajuda. Mantenha o acesso ao medidor livre e prenda os animais no dia da leitura. Assim, evitamos faturamento por média e garantimos um serviço com maior precisão e transparência. Com colaboração e cuidado, todo mundo sai ganhando. Seletro, sempre ao lado do associado. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 7 minutos para 7. Oba, hora da coincidência ali, ó. Gente, eu recebi agora no finalzinho da tarde uma notificação né, uma nota da Corregedoria Geral de Justiça, né, que determina aí, que autoriza o fechamento do Fórum de Cachoeira do Sul de 27 a 29 de agosto, né, com a intuição de expediente exclusivamente interno, né, para a execução das atividades de finalização do projeto de eliminação de editais e da digitalização do acervo processual físico. Isso significa que vai acabar aquela montanha de pastas e papéis, supõe-se, né? Então, essa necessidade de conclusão do projeto de eliminação de editais, da digitalização integral do acervo de processos físicos remanescentes na referida comarca, em alinhamento com as metas de modernização do Poder Judiciário e também considerando, diz a nota, a complexidade logística das atividades a serem executadas
que envolvem a manipulação de grande volume de autos e demandam a mobilização concentrada de recursos humanos e materiais, sendo incompatíveis com a manutenção do expediente forense regular. Levando em conta tudo isso, né, e também considerando que a urgência decorrente do prazo final do contrato com a empresa responsável pelos serviços de digitalização, previsto para setembro de 2025, o que torna imprescindível, diz a Corregedoria, a realização de um mutirão para a finalização dos trabalhos. Né, e para garantir a segurança, claro, né, e a integridade do acervo processual durante a execução do projeto, então o Fórum de Cachoeira está autorizado a fechar, Volney, nos dias 27, 28 e 29 de agosto, né, com a intuição de expediente exclusivamente interno, para a execução das atividades desse projeto de eliminação e da digitalização daquele acervo, aquela montanha de pastas que ainda existem lá no Fórum de Cachoeira do Sul. Aí vai perguntar, poxa, mas eu tinha audiência amanhã, como é que fica tudo? Bom, já está aqui também nesta determinação, nessa autorização da Corregedoria, que durante o período de 27 a 29 de agosto, os prazos processuais cíveis e criminais que tramitam no Fórum de Cachoeira vão estar suspensos. Isso está previsto também nos artigos aí do Código de Processos Cíveis. Né? E depois as medidas de natureza urgente, claro, vai continuar tendo plantão lá, né? Para serem atendidas aquelas ocorrências urgentes, né? Vão ser atendidas em regime de plantão e as audiências virtuais previamente designadas poderão ou não ser realizadas a critério dos magistrados, vedado o ingresso de partes, advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública nas dependências do prédio do Fórum. Mas todos os funcionários lá do Fórum vão estar trabalhando, os estagiários também, viu? Os estagiários não terão folga, então, nesses dias, né? Todos eles estarão trabalhando, né, presencialmente, né, focados na execução desses trabalhos de digitalização. Então, está aí, esse documento é assinado pela desembargadora Fabiane Breton Baixi, que é Corregedora-Geral de Justiça, e também pelo secretário-geral da Corregedoria-Geral de Justiça, Vinícius Aquiles Seben. Daí, então, não tem expediente no Fórum nos próximos 2 dias, né? 3, não, 27, 28, 29, 3 dias. Não, de hoje até sexta. O seu Fórum agora só reabre para expediente externo no dia 1º de setembro. E todos os processos, né? Audiências, enfim, que estavam previstas agora para esses dias, elas ficam automaticamente suspensas, salvo aquelas feitas de forma virtual, mas aí vai ficar, né, a cargo, né, dos juízes, dos magistrados, se querem ou não fazer, ou vão suspender, né, para voltar depois, né. Eu tenho aqui que também uma nota aqui da Prefeitura, da Assessoria de Comunicação, para dizer que amanhã, em função da ponte, né, as aulas na escola, porque quando eu estou com pressa, isso aqui demora para abrir, né, nesse WhatsApp, né, que a escola do Barro Vermelho continua, sim, sem aula. Né? Então, é a única escola onde as aulas continuam suspensas nessa quarta-feira. Né? Então, é somente a Francisco, né, que continua, estou tudo abreviado aqui na pressa, né? Francisco de Souza Machado, né, porque a interrupção da balsa do São Lourenço, não tem ponte, né? A escola tem 98 estudantes, não tem balsa para chegar até lá, né? Então continuam aí também suspensas as aulas lá na escola. Que coisa, né? Tomara que o rio Jacuí baixe rapidinho, a gente torce para que isso aconteça.
e principalmente que essas 59 pessoas que estão no abrigo da Mitra possam voltar para casa e que o rio, que está aí em 22 metros e 85 centímetros, possa baixar rapidamente. Lembrando que a cota de inundação é de 21 metros e o nível normal do rio é de 18 metros. Então, olha só a diferença. Estamos a 4, quase 5 metros acima do nível normal. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã às 6 da tarde em mais um Conexão 99. Um abração, boa noite, fiquem bem.